Toda timidez, meu Pai, na tua serva, Pai. Usa ela, meu Pai, cada dia mais para fazer o índio do Senhor. Guarda, livra cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Pessoal da amada igreja, no paz do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos estar falando sobre Ana, a mãe de Samuel. Pedir os irmãos para abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Louvado seja Deus. Eita glória, mistério de Deus. Amém? E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Queridos, Ana vivia um momento muito difícil. Como diz aqui na palavra do Senhor, o capítulo antes, os versículos antes, versículo 4. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aqui a palavra nos diz que Ana estava estéril. E Ana se via numa situação em que ela era esposa de Eucana e Eucana tinha uma outra esposa. Eu acredito que Eucana tenha se casado primeiramente com Ana, E dependendo de quantos anos eles já tinham casados, viu que não podia gerar filhos, Então Eucana se casou com Penina. E Penina, irmãos, era atribulada, Penina vivia perturbando Ana, implicando com Ana. Então, continuando aqui, naquela época era um motivo de grande vergonha. E além disso, ela era constantemente provocada por Penina. Penina tinha filhos e por isso a humilhava, Mesmo assim, Eucana amava Ana profundamente. Mas nem isso tirava a dor de Ana. Glória a Deus. E nesse cenário de sofrimento que Ana decide ir ao templo orar. De ano a ano, Eucana pegava suas esposas, filhos, e ia ao templo a fazer sacrifícios, e a adorar a Deus. Então Ana decide ir ao templo orar. A dor dela não a afastou de Deus, mas a levou para mais perto. Ela não reclamou com as pessoas e ela não desistiu. Ela orou, e orou de maneira sincera, com o coração quebrantado. Ana fez um voto com Deus. Ela disse que se recebesse um filho, o entregaria de volta a ele. Difícil, irmãos? Você orar e pedir uma bênção, pedir um filho, e ainda assim ela disse que entregaria a Deus. Isso mostra que Ana não queria um filho apenas para si, mas queria que sua bênção glorificasse a Deus. A oração dela foi tão intensa que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. Mas ela respondeu: Não, meu Senhor, eu sou uma mulher tribulada de espírito. Estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ele deve ter ficado até com, acho que uma certa vergonha, de ter achado que ela estava embriagada, Mas ela apenas estava ali orando, e
acho que quase perdendo as esperanças de tanto que ela pedia a Deus em orações. Eli então abençoou e algo mudou naquele momento. Ana saiu dali diferente. A palavra do Senhor diz que Ana voltou para casa com um semblante alegre. Ela ainda não tinha resposta, mas já tinha paz. Como o pastor Elias falou, né? Sobre termos paz. Isso nos ensina algo muito importante. Quando oramos com fé, mesmo antes da resposta chegar, Deus já nos enche de paz. Glória a Deus. E de fato Deus respondeu. Ana ficou grávida e teve um filho. Chamou-o de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Mas o mais bonito é que Ana não esqueceu o seu voto. Quando o menino foi desmamado, ela o levou ao templo e o entregou para servir a Deus. Assim como ela tinha feito o pedido e disse que entregaria, ela entregou. Isso é fé verdadeira. Ana nos ensina a confiar, a orar com sinceridade e a cumprir com fidelidade aquilo que prometemos a Deus. Ela entregou a Deus aquilo que mais desejava e Deus usou Samuel poderosamente. Assim como conhecemos o profeta Samuel, que levantou a Davi como rei. A gente pode também tirar, irmãos, alguns ensinamentos dessa história de Ana, né? Eu separei algumas aqui como perseverança. Ana não desistiu de sua fé, mesmo após anos de espera e humilhação. Temos aqui também fé e oração. A história de Ana nos mostra a importância de entregar as dores e necessidades a Deus, por meio da oração sincera e perseverante. Propósito divino. A oração de Ana não era apenas egoísta, era alinhada com a vontade de Deus, que a usou para cumprir um propósito maior em Israel. A transformação. A história de Ana também nos mostra como Deus pode transformar a dor e o sofrimento em propósito e milagre. Muitas vezes permitimos que as dificuldades nos levem a uma entrega mais profunda. A gente às vezes passa por provações para que possamos nos fortalecermos mais no Senhor. Queridos, trazendo para os dias atuais, a história de Ana também nos mostra que podemos dizer que algumas Anas hoje em dia, também existem Anas angustiadas hoje em dia, pelo mesmo problema. No Brasil e no mundo, cerca de muitas mulheres passam também por esse problema de Ana, a infertilidade. A gente pode até citar algumas causas médicas, como a endometriose, não sei se os irmãos já ouviram falar nessa doença, síndrome dos ovários policísticos, fatores tubários, problemas uterinos, distúrbios hormonais, fatores genéticos, e há outros também, como a idade, o estilo de vida, a infertilidade conjugal. Aqui numa pesquisa que eu fiz, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia destaca a endometriose, a primeira que eu falei, como uma das principais causas de infertilidade em mulheres no país. Estimativas apontam que infertilidade afeta cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva no Brasil. O acesso a tratamentos de reprodução assistida pelo Sistema Único de Saúde ainda é limitado, com poucos centros de referência e longas filas de espera, o que dificulta o tratamento para muitos casais. Essa doença, irmãos, a endometriose, que causa infertilidade em muitas mulheres, ela não tem um tratamento certo. Vamos tomar esse remédio e vai ficar curado. Ou até mesmo tem cirurgia,
mas ela pode voltar. Eu conheço alguns casos, né, de mulheres que tiveram essa doença e voltou. Então, algumas mulheres com um desejo muito grande de serem mães, quando se veem nessa situação, ou quando recebem um diagnóstico como esse, de que é estéril, né, acabam achando que acabou, que não podem mais gerar, né, e por falta de orientação espiritual, não buscam a Deus. Se enriquecem, se amarguram e se isolam. Mas eu peço aqui essa noite aos irmãos que orem por essas mulheres. Que elas possam encontrar paz e consolo no Senhor. E que assim como Ana orou e acreditou no Deus Todo-Poderoso, elas também tenham a oportunidade de ouvirem a história de Ana e tomarem como exemplo e acreditarem que somente Deus pode fazer um milagre na vida delas. E aqui, não somente para as mulheres, né? É uma palavra aqui. Eu queria lembrar aos irmãos que a história de Ana também nos ensina que não devemos somente esperar o milagre ou a providência chegar, mas devemos também nos render a Deus verdadeiramente. Aleluia! Enquanto você não se render, enquanto você não orar o suficiente, enquanto você não se prostrar o suficiente, não se humilhar o suficiente, enquanto você não se achegar verdadeiramente aos pés do Senhor, a sua bênção não chegará. Mas, irmãos, não é o nosso suficiente. Não é o suficiente que eu acho. Eu acordei, eu orei, eu jejuei, mas chegou lá na frente, eu pequei. Eu fiz um irmão chorar, eu falei alguma besteira que desagrada a Deus. Mas aí eu penso, mas eu orei, eu fiz o meu jejum, né? Eu li a palavra. Mas não é o nosso suficiente, é o suficiente de Deus. O suficiente para Deus. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo, aqui no capítulo 2, o Cântico de Ana, que eu achei muito bonito. Samuel 2. Amém? Todos juntos? Então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha filhos, muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa também e exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles.
O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu rugido. Amém? E aqui eu entrego o que Deus me entregou. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.